E hoje nós vamos falar sobre o signo de Gêmeos, só que não de acordo com a minha opinião pessoal, mas sim sobre o que o astrólogo Parashara considerou sobre este signo. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. Só que antes de eu iniciar a descrição para vocês, eu devo alertá-los que esta descrição é única e exclusivamente aplicável para o signo de Gêmeos de acordo com a astrologia sideral, de acordo com o zodíaco sideral, que é aquele utilizado dentro da astrologia védica. Essa descrição de Gêmeos não serve para a astrologia tropical. Você vai ouvir dizer da maioria dos astrólogos na internet, nos sites, nos livros, de que o signo de Gêmeos faz aniversário entre o dia 21 de maio até o dia 20 de junho, mas só que esta data está astronomicamente defasada e desatualizada. Essa data já foi verdadeira há 2000 anos atrás, mas dentro da astrologia sideral nós consideramos um fenômeno muito importante que a astronomia também considera, que é a precessão dos equinócios ou a precessão das estrelas. Por causa disso, nos tempos modernos, na contemporaneidade, o signo de Gêmeos faz aniversário entre o dia 18 de junho até o dia 19 de julho. Vou falar mais uma vez essa informação. Você ouviu a vida inteira dos astrólogos, das revistas, dos livros, dos sites, de que o signo de Gêmeos faz aniversário entre o dia 21 de maio até o dia 20 de julho, mas esta data está defasada e desatualizada por causa da precessão das estrelas. Então, quando nós fazemos o ajuste à precessão das estrelas, pelo zodíaco sideral, Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que é a Ayanamsha que eu utilizo no meu canal, o signo de Gêmeos, e quando eu falo signo de Gêmeos, eu me refiro a quem tem o Sol em Gêmeos. Mas, de qualquer forma, o signo de Gêmeos faz aniversário no dia 18 de junho até o dia 19 de julho. Se você não nasceu entre o dia 18 de junho até o dia 19 de julho, você não é geminiano pela astrologia sideral. Você pode argumentar o tanto que você quiser. Nem aqui, nem na China. Então, o meu conselho a você é o seguinte, caso você não saiba qual é o seu signo solar pela astrologia sideral, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para um tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular o seu mapa astral pela astrologia sideral. Então você vai descobrir não somente o seu signo solar, mas como o seu signo ascendente. E a descrição de personalidade que o Parashara dá para Gêmeos, ela é mais aplicável para quem tem o ascendente em Gêmeos, porque o ascendente representa a sua aparência física, a sua estatura, o seu tom de pele, o seu cabelo, o formato do seu rosto. E o signo solar, assim como o signo lunar, ele não descreve a aparência física da pessoa. Então você necessariamente precisa ter o ascendente em Gêmeos pela astrologia sideral para identificar os traços que o Parashara vai dar aqui. Agora, quando o Parashara entra na questão comportamental, pode ser tanto aplicável para quem tem o ascendente em Gêmeos, mas também para quem tem o Lagnesha em Gêmeos. E para você que não está muito familiarizado com essa linguagem, Lagnesha é um nome em sânscrito para indicar o astro que rege o signo ascendente. Então vamos supor que você tenha o ascendente em Áries. Então isso significa que Marte é o regente do mapa. Marte é o Lagnesha. Então se você tem ascendente em Áries e Marte em Gêmeos, ainda conta, mas mais como uma descrição de personalidade. E um terceiro elemento que você pode analisar é se você tem
Atma Karka, que já entra na questão da astrologia Jaimini. Se você tem um Atma Karka em Gêmeos, também vai trazer traços físicos e traços de personalidade. O objetivo desse vídeo não é falar a minha opinião pessoal sobre Gêmeos, mas sim sobre o que o astrólogo Parashara ponderou sobre esse signo dentro do livro, o grande livro da astrologia de Parashara, que é conhecido em sânscrito como Brihat Parashara Hora Shastra. E o Brihat Parashara Hora Shastra, ele não foi de fato escrito pelo Parashara, porque o Parashara não era um escritor. Ele era um astrólogo, evidentemente, um orador e um professor. Então, ele tinha vários discípulos e dentre esses discípulos havia Maitreya, que era o mais importante deles, e ele teceu com Maitreya uma série de diálogos sobre astrologia, dentre eles os 12 signos e Gêmeos, especificamente. E todas essas conversas elas foram compiladas e transcritas dentro desse livro, o Brihat Parashara Hora Shastra. Então, é nessa compilação que nós vamos nos basear esse vídeo. Existem, além da questão da data, algumas diferenças muito grandes em relação ao signo de Gêmeos pela perspectiva da astrologia grega e pela perspectiva da astrologia védica. Porque, pela perspectiva grega, Gêmeos representa o mito de Castor e Pólux, que é o gêmeo imortal e o gêmeo mortal, e ambos são filhos de Zeus, então eles são referenciados nessa constelação. Então a gente tende a pegar, às vezes de uma maneira inconsciente, uma abordagem grega sobre o signo de Gêmeos e tentar implementá-la na astrologia védica, acreditando que é a mesma coisa. E não é, porque dentro da astrologia védica, o nome de Gêmeos é Mituna ou Maituna. E Maituna não significa gêmeos. Maituna não significa irmãos. Você sabe o que Maituna de fato significa? Um par, um casal, ou cópula, ou intercurso sexual. Ou pode indicar o acompanhante de alguém, ou de alguma coisa. Como, por exemplo, o gato é o Mituna, o Maituna da gata. O cachorro é o Maituna ou Mituna da cadela. Então tem essa conotação de acompanhante, não tem nada a ver com irmãos gêmeos. Representa um homem e uma mulher, um homem que segura um cajado e uma mulher que segura um alaúde, mais ou menos dessa maneira. O termo Maituna também pode se referir além do signo de Gêmeos, mas também ao mês do ano em que o Sol ingressa na constelação de Gêmeos, de acordo com o calendário solar indiano. Então, Maituna é o nome de um mês dentro do calendário solar indiano. E o astro regente de Maituna, ou Mituna, é Mercúrio, que é conhecido em sânscrito como Buda. Entendendo o planeta, você vai entender o que o signo significa. Mercúrio compartilha a regência de Gêmeos e Virgem, então os dois têm algumas semelhanças e algumas diferenças. Vamos nos focar mais nas diferenças. Só que o Buda, ou Mercúrio, ele é o planeta. Eu digo planeta porque a Lua, apesar de ser o satélite mais próximo da Terra, astronomicamente falando, a Lua não é um planeta, tá ok? Então, Mercúrio sim é um planeta, e ele compartilha ele compete em determinadas épocas do ano com o planeta Vênus em quem é que está mais próximo da Terra. Então, o Mercúrio é o
em algumas épocas do ano, o mais próximo da Terra. É o mais terrestre, é o mais voltado para ajudar a humanidade, é o mais humano, o mais prestativo, o que gosta de dar uma mão. Mercúrio é um astro mirim, o que significa que ele rege as crianças pré-pubescentes, antes de ingressarem na puberdade. Ele rege a infância e as coisas voltadas para o universo infantil, como brincadeiras, jogos, diversão, piadas, ludicidade. Então é tudo o contrário das coisas que, por exemplo, Saturno representa, que representa anciães. Então Mercúrio representa comediantes, piadistas, mímicos, atores, artistas. E normalmente se pensa que Vênus representa artistas, mas na verdade não. A Vênus ela não representa ofício, a ciência das coisas, a mecânica das coisas. É Mercúrio quem representa a nossa capacidade de desempenhar a mecânica das coisas. Vênus representa a nossa capacidade de apreciação do belo, da estética, que são duas coisas diferentes, porque você pode ter um Mercúrio incrível e uma Vênus não muito boa, e isso indica que você é uma pessoa que sabe desempenhar os ofícios, mas que não aprecia a sua arte, independentemente de os outros apreciarem ou não. Ou o contrário, de você ter um Mercúrio fraco, mas a Vênus muito forte, indica que você não sabe desempenhar muito bem o ofício, mas que você tem enorme capacidade de apreciar a sua arte, mesmo que outras pessoas não achem tão bonito. Então, são duas coisas diferentes. Mercúrio representa linguagem e a comunicação. Só que, no caso de Virgem, representa... Vou colocar dessa maneira. O Mercúrio mostra um lado no signo de Gêmeos que é aquele da criança curiosa que busca informações, que busca palavras, só que são informações caóticas e desorganizadas, sem seguir uma linha de raciocínio. E já no caso de Virgem, o Mercúrio ele mostra um lado de querer categorizar, de querer organizar em ordem alfabética as palavras. Então, quando você pega um dicionário e vê as palavras organizadas em ordem alfabética, isso torna mais fácil você encontrar o significado das palavras. Não basta só saber, mas precisa estar organizado. Para quem não sabe, vai encontrar com mais facilidade. Então, a capacidade de organizar as palavras em ordem alfabética é uma capacidade virginiana. A capacidade de, quando você entra numa biblioteca, você quer um livro de determinado gênero. Então, se os livros ficarem todos misturados, sem estarem separados por seção, vai se tornar uma loucura. Como é que você vai encontrar o livro? Então, a capacidade de você organizar os livros em seções dentro de uma biblioteca é uma capacidade virginiana. Agora, a curiosidade de buscar a informação, independentemente de que se você vai aplicar aquela informação, se você vai levar aquilo para a sua vida, mas é uma curiosidade muito pura. É mais representado pelo signo de Gêmeos. Gêmeos representa a escrita, a literatura, a linguagem, a poesia. Então, as pessoas com Mituna, elas são facilmente estimuláveis pela comunicação. Então, elas não gostam de, quando elas estão falando, de serem interrompidas. Elas não gostam de mandar mensagens de WhatsApp e de a pessoa visualizar e não responder. Se ela está gostando de uma pessoa, ela se interessa primeiramente pelo QI da pessoa, pela capacidade intelectual da pessoa. Então,
Se você escreve errado, ou se você tem problemas ortográficos, isso é uma coisa que pega muito pesado para esse signo. Mas só que na via negativa, esse signo ele pode ter muito ênfase na comunicação. Então, é fundamental você ter um canal para você conseguir canalizar a sua capacidade de comunicação. Muito interessado em idiomas. É muito comum as pessoas desse signo elas falarem mais de um idioma e falarem muito bem. E até mesmo outros tipos de linguagem, como por exemplo, eles podem ser bons em ler partituras musicais, eles têm grande senso de ritmo, porque uma das simbologias, como eu falei lá no início, é a mulher que segura um alaúde, que é um instrumento musical. Então eles têm musicalidade, eles têm ritmo e eles também são bons na linguagem dos números e da lógica. Então eles podem ter uma série de interesses em aprender matemática, física, jogos de lógica, xadrez. Eles são muito pensadores. Então você precisa encontrar um canal para conseguir estruturar a sua comunicação, abrindo um canal no YouTube, certamente, publicando livros, fazendo cursos, alguma coisa que possa ajudar você a organizar as suas ideias. Porque se você não tem esse canal, as pessoas de Mituna elas podem ficar tagarelas demais, elas podem ficar fofoqueiras, falar em excesso. E um ditado muito bom para esse signo é: se você não tem algo que é mais valioso para dizer do que o silêncio, então não diga nada. Agora, se você tiver algo mais precioso do que o próprio silêncio, então diga. Então, é fundamental vocês começarem a desenvolver um certo senso crítico de até onde é necessário falar. E o que falar? Porque vocês podem ficar facilmente irritáveis. As pessoas podem não querer ter vocês perto o tempo inteiro, porque falar demais é uma coisa que pode drenar energeticamente as outras pessoas. Sabe quando você falou demais, ou você saiu com uma pessoa que falou demais, você tem aquela sensação: nunca mais eu vou sair com o cicrano, porque ele fala em monólogos. Ele fala em monólogos e não deixa a gente falar. E o ato de ouvir também é um ato que requer, que demanda energia. Então, se você fala demais e não deixa as outras pessoas falarem, você pode drenar as outras pessoas. Talvez não seja uma coisa que você queira de fato fazer, mas as outras pessoas podem ter essa sensação e às vezes querer evitar você simplesmente porque você é aquele que fala demais e até mesmo coisas desinteressantes. O elemento desse signo é o ar, assim como o signo de Libra e de Aquário. Só que no caso do elemento ar, primeiramente que o ar em sânscrito é vayu e ele é do elemento masculino, porque o ar ele é impalpável. Então todos os signos de ar eles são de polaridade masculina, só que a qualidade do ar de Mituna ou de Gêmeos é dual ou mutável. Isso significa que existe o nascimento da dualidade. Gêmeos é o primeiro signo da dualidade. Para nós entendermos o que Gêmeos significa, nós precisamos voltar na mitologia, porque as estrelas representantes dessa constelação são Castor e Pólux. Então, como que isso se aplica no caso da mitologia védica?
Esse signo é o lugar de nascimento da deusa Aditi, que é o conceito da mãe deste universo. Ela que pariu todos os deuses, é aquela que deu vida a toda a criação de Brahma. Inclusive pariu as 12 Adityas, que são os 12 sóis. Então, o signo de Gêmeos representa o conceito da maternidade e, por extensão, da paternidade, que é uma coisa que não é muito associada ao signo de Gêmeos. Normalmente se pensa que Câncer representa a maternidade, mas só que, na verdade, na astrologia védica isso, tá? Isso não tem a ver com a astrologia grega ou romana. Na védica, é Gêmeos que representa o conceito da maternidade. Então, Câncer, como sendo o signo sucedente a Gêmeos, ele representa os atributos da maternidade, como a amamentação, a gestação. Então, esse signo, as pessoas com esse signo forte, elas têm uma necessidade muito forte de serem mães. Uma enorme capacidade de se reinventar como mães. E os homens com esse signo, eles têm uma grande necessidade de serem pais. E são normalmente excelentes pais. Eles são extremamente presentes, caseiros, voltados para o lar e para a família. Eles nunca vão para muito distante de casa, mesmo que eles apreciem os movimentos curtos, as viagens, porque esse signo tem relação com a casa 3, os movimentos curtos, só que eles nunca vão para muito distante de casa. Eles sempre voltam para a terra de origem. Lógico que isso é bastante relativo. Se você tem um stellium na casa 9, isso vai ser um pouco alterado. Sobre a questão da maternidade, não significa que uma pessoa que tem esse ascendente necessariamente vai ser mãe ou vai ser pai, porque você pode ter um Saturno na casa 5 ou um nó do norte na casa 5 que vai alterar completamente isso. Então você tem que analisar o mapa de maneira holística, mas normalmente não. Normalmente as pessoas com esse ascendente são excelentes pais e excelentes mães. E eles não têm tantas ambições materiais, mas mais ambições intelectuais. E eles são muito de perdoar as pessoas, são muito de esquecer as coisas. Então eles são facilmente perdoados. Então eles dão as coisas sem esperar nada em troca. Exatamente aquele amor incondicional que a mãe tem pelos seus filhos. Ela simplesmente se doa incondicionalmente. Então eles têm essa capacidade de se doar incondicionalmente. Só que na via negativa, esse signo ele tem a sombra de Sagitário, que é o signo em oposição. Então eles podem ter dificuldade de terem propósito, de terem fé nas coisas. Aquela fé que o arqueiro tem de se deslocar a longas distâncias, porque ele tem que ter muita fé. Se você pensar na ideia dos templários, que se deslocaram lá da Europa para a Palestina, então você tem que ter muita fé para isso, muita persistência. Então esse signo ele tem a sombra de Sagitário, então pode haver uma ausência de persistência. Então eles podem ter uma tendência a iniciar uma coisa sem acabar, a serem colecionadores de diplomas, a iniciarem um curso e não terminar, ou colecionarem uma série de cursos e não ter nenhuma aplicabilidade. Então é preciso encontrar uma aplicabilidade para as coisas. É preciso ser mais realista em relação aos seus cursos e realmente servir a sociedade com aquilo que você já sabe. Então eles têm uma certa tendência a se entediar facilmente e a querer partir para a próxima novidade. Só que muitas vezes isso será um mau empreendimento, porque você não cura o tédio trocando certo pelo duvidoso. Não é uma questão de você
largar a sua carreira para fazer uma outra coisa, não é a questão de você largar a sua vida para fazer outra coisa. Se trata, na verdade, de você fazer as coisas que você já faz há muito tempo, só que de uma maneira diferente. Então, é preciso vocês aprenderem a analisar, a encarar a rotina, e no momento em que vocês ficarem entediados, faça de uma maneira diferente. Mas não abandone a sua rotina. Não abandone a sua carreira. Se a sua carreira está meio sem sal, então não a abandone, mas faça de uma maneira diferente. É uma grande capacidade de repensar as coisas. Esse signo, ele é o nascimento da dualidade, e a dualidade pode ser tanto a ideia do bem quanto do mal, do dia, da noite, do masculino, do feminino. Então, voltando para a questão da deusa Aditi, ela é a que pariu todos os deuses do panteão védico, só que ela tinha uma irmã que se chamava Diti, que pariu os demônios, que são conhecidos em sânscrito como os Asuras. Então, é nesse signo que ocorre o nascimento do bem e do mal. Enquanto Aditi significa aquela que não se separa, que é eterna, que é abundante, Diti representa a separação, a desarmonia, o desequilíbrio. Então, Aditi tem associação com tudo que é divino, com tudo que é harmônico e que não se divide. E já o demônio, ele tem a ver com a divisão, com a separação, que é Diti. E quando nós aplicamos essa ideia para a mitologia grega, que é mais consagrada no Ocidente, em termos de astrologia ocidental, Castor representa a estrela Castor, mas é o gêmeo mortal. E Pólux é o gêmeo imortal, que é o filho de Zeus. Ele é imortal. Então, a ideia da morte, ela nasce nesse signo. Não em Escorpião, mas aqui. Existe o conceito de casas derivadas, que é conhecido em sânscrito como Bhavat Bhavan. Então, Escorpião é consagrado como o signo da morte. Só que se você contar 8 signos a partir de Escorpião, você vai estacionar na contagem no signo de Gêmeos. Então, Gêmeos é, por incrível que pareça, numa análise mais oculta, a expressão superior do signo de Escorpião. Então, Gêmeos também é o signo da morte, da ideia da mortalidade. Então, a modulação o guna desse signo é Tamas. O guna Tamas representa a nossa capacidade de evitar a dor e o sofrimento. Então, é um signo que ele tem muito faro para o perigo. Só que o elemento Tamas, ele se traduz melhor na questão do intelecto. Então, as pessoas de Mituna, elas são muito boas em analisarem desonestidade intelectual, quando, por exemplo, uma pessoa blefa, quando alguém mente, quando alguém faz plágio, rouba ideias, falsifica as coisas, falsidade ideológica, todas as malignidades voltadas para o universo da comunicação, vírus, fake news, notícias falsas, hoax. Esse signo, ele é bastante sensível para captar a malignidade das coisas traduzidas na comunicação. Então, ele tem uma enorme capacidade de um intelecto poderoso. São extremamente inteligentes, mas são tão inteligentes. Então, as pessoas desse signo, elas se destacam muito cedo pelas capacidades intelectuais delas. Então, normalmente, elas são pelo menos muito boas em uma matéria. Então, eles são aquele aluno exemplar da escola.
eles são aquele aluno que o professor quer estar perto, que inclusive os outros alunos buscam ele para ter aula de reforço, esse tipo de situação, porque eles são verdadeiramente inteligentes. E em alguns casos mais extremos, você tem um indicador de carreira, o regente da casa 10 em Gêmeos, ou o Amatya Karka em Gêmeos, pode indicar uma carreira como um inventor, alguém que inventa máquinas. Então, são muito ligados em internet, em aparelhos, em computadores, em comunicação, em trabalhos com grupos pequenos. Enquanto Aquário representa o trabalho com grandes grupos, esse signo ele representa grupos pequenos. A parte do corpo representada por Gêmeos são os ombros, os braços e as mãos. Então eles têm longos braços e braços muito fortes. E eles também podem ter sobrancelhas bastante demarcadas. Eles tendem a serem mais neutros na questão da expressão de gênero, pelo fato de que Mercúrio é mirim, só que quando eles estão num relacionamento, eles acabam assumindo uma polaridade. Então, se é uma mulher de Gêmeos, ela está solteira, ela pode ser um pouco mais masculinizada, um pouco mais andrógena, mas só que quando ela namora um homem, ela fica extremamente feminina, a ponto assim de ser extremamente feminina mesmo. E os homens a mesma coisa, eles podem, quando não estão namorando, eles podem ser mais andrógenos ou mais serem ambíguos. Aí quando eles namoram uma mulher, eles se tornam extremamente masculinos, é aquele macho alfa. Então, a parte que se destaca muito é que Parashara diz que Mercúrio é dito de ter o melhor físico. Então, as pessoas com ascendente em Gêmeos e, por extensão, Virgem, elas têm o melhor físico. Então, eles têm corpos belos e esbeltos. Então, as mulheres com esse signo, elas podem ter corpos altamente esculpidos, homens com esse signo, corpos altamente malhados, eles pegam um corpo com facilidade, é um corpo que não envelhece, porque enquanto Saturno representa coisas que puxam para o antigo, o Mercúrio ele já puxa para a eterna jovialidade. Então, à medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão ficando cada vez mais jovens. Segundo Parashara, dentro do Brihat Parashara Hora Shastra, ele diz que as pessoas com esse ascendente são altas e têm um corpo reto e as mãos são longas. Então, eles podem fazer coisas com as mãos, que requer coordenação motora fina, como escrever, pintar, bordar, tocar instrumentos, qualquer tipo de atividade que requeira o uso das mãos. Seu tom de pele é variado, pálido, escuro. O nariz é comprido. As pessoas com o ascendente em Mituna moram no mundo das ideias. Então, eles estão constantemente pensando, e isso pode ocorrer agravamento de vata. Então, na via negativa, eles podem ter ansiedade e doenças associadas à ansiedade. Eles são despreocupados e joviais, suas mentes são poderosas e positivas, eles são versáteis, hiperativos e apreciam mudanças frequentes. Eles são grandes leitores e escritores, Parashara diz, então se eles não publicam, eles são leitores assíduos. Eles são capazes de se adaptar a todas as circunstâncias. Eles apreciam viajar com frequência, eles podem ser bipolares e incapazes de tomar uma decisão rápida. Então, diferentemente, não significa que todo signo de ar vai ser bipolar. Por exemplo, Libra, que é a qualidade de ar cardinal, é mais de iniciativa. Já Gêmeos pondera muito e acaba não tomando decisão. E às vezes eles podem mudar de opinião demais, então existe uma volatilidade de ideias, inconsistência, eles podem ser vistos por pessoas mais maliciosas como mentirosos, mas não é isso, é porque precisa haver um certo tempo para tomar decisões. Eles podem ter mais de uma profissão ao mesmo tempo. Apesar de eles terem uma mente caprichosa, que muda muito de opinião, eles possuem qualidades intelectuais e
eles são bons maridos, Parashara diz, pelo fato de que eles têm Sagitário na casa 7. Então, onde nós temos Sagitário, nós temos sorte. Então, normalmente, eles têm sorte no amor. Mas isso pode ser bastante relativo. Se você tiver Saturno ou Rahu na casa 7, vai mudar completamente isso. Eles se erguem pela cabeça, Parashara diz, porque eles têm a forma humana, é um homem e uma mulher. Ele mora na região oeste, enquanto Mercúrio mora na região sudeste e é um signo de ar. Uma outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que o Guna de Mercúrio é Rajas e já o Guna de Gêmeos é Tamas. Então não necessariamente o planeta regente do signo vai ter o mesmo Guna daquele signo. É um signo bípede, Parashara diz, e é forte durante a noite. Então eles se sentem mais desenergizados durante o dia. Moram nas cidades, porque são extremamente urbanos, lembrando que Mercúrio é o mais próximo da Terra, tem um temperamento aéreo e tem um corpo simétrico com uma coloratura puxada para o verde, porque na mitologia o Buda Graha, ele tem a coloratura esverdeada, então eles podem ter uma pele meio puxada para o verde. Então, eu acredito que eu cobri os pontos mais importantes de Mithuna ou Gêmeos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia toda semana e nos vemos na próxima com mais novidades. Obrigado pela atenção e tchau!